Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida nesse dia tão especial. Vamos para a nossa aula 4 de evangelismo, tá? Mas antes, leitura obrigatória de quem quer ser um evangelista. Olha só, Evangelismo de Fogo de Reinhard Bonke. Eu tenho um novo, mais novo, mas esse aqui é o primeiro que eu li, ó. Vou aspirar aqui para poder ter uma leitura mais sadia. Irmãos, todo livro que eu leio, eu gosto de livro didático. E o que é o livro didático? É o meu estilo de escrever também. É livros que você lê e aprende alguma coisa para ensinar. Irmão, todo capítulo é uma pregação nesse livro. Reinhard Bonke, Já Dorme no Senhor. Tem outros livros dele que eu vou apresentar depois. Agora esse aqui é top, leitura obrigatória, Evangelismo de Fogo, tá bom? Tá aqui o nosso manual de evangelismo, que eu não vou usar hoje, mas você tem que ter manual de evangelismo. Hoje eu vou falar sobre o meu livreto, O Valor de uma Alma. Vou pregar sobre pescadores de almas, ou pescadores de homens, tá? Outra leitura obrigatória para quem gosta de ler, olha, Oswald Chambers. Meus irmãos, isso aqui é um devocional para você ler diariamente Esse trabalho aqui eu leio sempre. Ontem eu peguei novamente, ontem eu li 8 dias aqui. Meus irmãos, coisa preciosa. Tudo para ele, tá? Compre nas livrarias e leia, certo? Leitura obrigatória. Vamos começar, vamos orar. Querido Deus, poderoso Pai, eu te agradeço por tudo o que tu tem feito pela nossa vida. Fala conosco através da tua palavra nesse dia tão especial. Amém. Meus irmãos, vamos ler novamente um texto já lido, que eu li ontem, Mateus 4,19. E disse-lhe: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Jesus caminhava às margens do mar da Galileia e encontrou seus primeiros discípulos, pescadores experientes no ramo. Diz o verso 18: Jesus andava junto ao mar da Galileia. O mar da Galileia, ele tem a forma de uma pera, e uma pera invertida, e mede 21 quilômetros por 11. Fica a 216 metros abaixo do nível do mar. Sua profundidade é aproximadamente de 4 a 5 metros em alguns lugares. Porém, no outro chega até a 50, mas para o meio. O Mar da Galileia ainda é conhecido por outros nomes. Entre eles, Mar de Quinerete. Juízes 13, 27. A palavra quinó, ou quino, significa cítara, harpa, talvez pela forma que ele tem de um instrumento musical, ou pela suavidade de suas ondas, que lembra a música de uma harpa. Primeiro nome dado ao Mar da Galileia, Quinerete. Número 2, Lago de Genezaré. Lucas 5, primeiro. Genezarete quer dizer uma harpa, talvez por causa da planície onde fica localizado no ângulo noroeste do mar. E número 3, Mar de Tiberíades, nome de uma cidade às margens ocidental do mar, construída por Herodes Antipas, tetrarca da Galileia, em homenagem a Tibério César. Mar de Tiberíades, Tibério César, certo? Tibério de Tiber. Tiber quer dizer Deus do rio, tá bom? E este Mar da Galileia, que na verdade não é um mar, é um lago, talvez seja um dos mais visitados pelos cristãos naquela região, tá? Porque tem tudo a ver com a Bíblia e com o cristianismo. Diz, na pesquisa que eu fiz, que o Mar da Galileia tem mais de 22 espécies de peixes já classificado, sendo ele, na época já, o lugar mais famoso na época de Jesus, tá? Diz também que a indústria pesqueira
era a mais rendosa na época, tinha uma renda boa. E a Bíblia fala que Pedro, João, André e Tiago eram pescadores de profissão, tá? Um exemplo, Pedro e André. Esses dois irmãos eram dono da sua indústria. Já João e Tiago trabalhavam na indústria de Zebedeu, seu pai, tá bom? Vamos lá. Então, esse mar fica na região de Cafarnaum. De acordo com o Evangelho, Jesus passou 18 meses de seu ministério em Cafarnaum, tá bom? Vamos lá. Primeiro ponto, um encontro com os primeiros discípulos. Meus irmãos, Jesus encontrou Pedro e André às margens do rio pela primeira vez. Em João, capítulo 1, 35 a 42, mais adiante diz que ele encontrou João e Tiago, filho de Zebedeus, e ambos foram comissionados. Meus irmãos, quando a Bíblia diz eu vos farei pescadores de homens, ele está comissionando a pescarem pessoas vivas em vez de peixe, tá bom? Indo ao alto mar. A Bíblia diz que eles passaram a noite toda pescando e nada pegaram. Em Lucas 5, verso 4, Jesus disse assim: então vão e lancem a rede em alto mar, faze ao mar alto. Verso 4 de Lucas 5, e lançai as vossas redes para pescar. Meus irmãos, eles tinham ido ao alto mar, e eles sabem que os grandes peixes se encontram mais além, nas águas profundas. Temos que fazer coisas grandes para Deus e lançarmos nossas redes em alto mar. Meus irmãos, vamos ao oceano do amor infinito, do alto mar da fidelidade de Deus, deixando de lado as nossas obras frutíferas e deixemos as águas rasas do nosso talentos para as águas profundas dos dons e do fruto do Espírito Santo. Ir mais além. É isso que Jesus quer de cada um de nós. Ir mais além. Saindo da zona de conforto e partindo em busca do perdido. Meus irmãos, Jesus falou: vão ao lugares altos. Ou melhor, vão ao mar alto. E a voz de Cristo soa nos céus até hoje, chamando a sua igreja eleita para lançar a sua rede ao mar alto. Meus irmãos, Deus está nos chamando para uma missão que a gente não completou ainda e não fez: pregar o seu evangelho a lugares distantes. Jesus disse que se Pedro e sua equipe fossem ao mar alto, eles não poderiam ficar na praia, eles tinham que ir para obedecer a voz do Mestre Jesus. E o brado de Cristo para a igreja atual é essa: vá ao mar alto, tá? Número 3, onde estão os peixes? Meus irmãos, os peixes estão lá, estão em alto mar. As pessoas perdidas no mundo estão longe das redes, quer dizer, longe de Deus. Jesus conhece cada peixe do mar, cada um deles. E ele conhece, podemos dizer assim, pelo nome, pela espécie. Significa que ele deu uma ordem para os primeiros discípulos, sabendo que eles iriam cumprir. E essa ordem que o Senhor deu é que eles fossem mais além. Os peixes são as pessoas que precisam de nossa oração, precisam da nossa pregação, são pessoas que precisam do nosso testemunho pessoal, são pessoas que precisam da nossa ajuda. Essas pessoas precisam ir mais longe, elas precisam caminhar, elas precisam ir para os caminhos do Senhor. E para que isso aconteça, eu e você precisamos ir ao encontro delas, certo? Meus irmãos, nós devemos pedir para Jesus para que faça de eu e você um verdadeiro pescador de homens. E para que isso aconteça, número 1, a gente precisa obedecer. Obediência. Lance a rede e pesque muitas pessoas. Número 2, ore por alguém. Meus irmãos, você já orou por alguém?
Você já pagou o preço de oração? Já pagou o preço de oração? Então ore por alguém, peça pela pessoa que você quer que aceite a Cristo como Salvador, tá? Outra coisa, o número 3, fale a respeito dele para Jesus e fale de Jesus para ele, certo? Número 4, dê testemunho, seja exemplo, para que quando você falar, aquela pessoa creia que Deus está na sua vida e que Cristo reflete na vida dela através do seu testemunho pessoal. Número 5, cuide dela, certo? Leve essa pessoa à igreja, ao templo, ou então mande uma mensagem. Após sua decisão de fé, cuide dessas pessoas, certo? Leve ela para fazer a sua decisão. E assim o Senhor vai abençoar a sua vida. Se ganhar pessoas para Cristo é fácil? Nunca foi e nunca será. Levar alguém aos caminhos do Senhor é fácil? Não. Mas como eu digo pro meu filho, as coisas fáceis é para todos. As difíceis é para poucos. Tá bom? Quarto ponto do nosso ensino: coragem para obedecer. Meus irmãos, em Lucas 5, Pedro falou assim: mestre, havemos trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Pedro gostava de argumentar com Jesus. Meus irmãos, eu digo que Deus não é para ser questionado, Deus é para ser adorado. Se o Senhor falou, a gente tem que obedecer. Ele já estava esgotado naquele momento, Pedro. Por isso que ele questionou. Ele estava cansado e sabia que a noite é o melhor momento para se fazer uma boa pescaria. Mas todas as suas experiências nunca tinha passado de uma noite tão ruim para ele, para pescar peixe como aquela. Pedro estava esgotado e a Bíblia diz que ele estava lavando as redes junto com os outros, e ele estava já se preparando para ir para casa dormir, porque ficou a noite toda acordado. Mas não tem canseira para o pescador quando ele é obediente ao Senhor da seara. Meus irmãos, sabemos que Jesus torna o fracasso em glorioso êxito. Nosso desânimo é um vislumbre, brado de vitória. Diz a Bíblia: diga ao fraco, eu sou forte. Não existe pessoas tão cansadas que não possa obedecer o ID de Jesus. Não existe pessoa tão indispostas que não possa obedecer aquilo, as palavras de Cristo, para que ele venha fazer o extraordinário. Meus irmãos, Pedro responde assim, diz assim: mas porque mandas, lançarei a rede. A obediência é a maior qualidade do cristão. E como disse Pedro, tem que ter coragem para obedecer. Obediência, escreva essa palavra na sua agenda. Tem que ser obediente. Pedro foi em obediência à palavra de Jesus. Meus irmãos, Jesus falou, está falado, certo? É isso que nós, pescadores de homens, pescadores de almas, devemos colocar no coração. Precisamos obedecer a Jesus. Tá bom? Diz aqui, ó, que alguns poderiam argumentar: por que obedecer Jesus? Ele não é um pescador, ele é um carpinteiro. Meus irmãos, mas Jesus, como Deus, conhece todas as coisas. Ele conhece cada peixe do mar e sabe sua direção e onde eles se encontram. Pedro teve uma experiência linda depois, porque o Senhor disse: vai no mar, lança lá o anzol, pega um peixe, e dentro da boca dele tem 2 moedas, paga no imposto por mim, paga por ti também. Então o nosso Jesus sabe a direção dos peixes, ele sabe aonde eles estão. Quando Jesus disse em Marcos 16:15, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ele tinha certeza absoluta que cada um daqueles que havia ouvido essa palavra iriam obedecer. E quando eu leio esse texto hoje, você também lê, dá para entender, meus irmãos, que o negócio é mais difícil do que a gente imagina. Mas se Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho, ele estava dizendo, nós devemos obedecer à ordem de Cristo e fazer o que ele quer. Isso aqui fez com que eles tivessem uma pescaria abundante.
meus irmãos, obedecer. Os desobedientes vivem uma vida triste. Os obedientes, sim, triunfarão diante do Senhor nosso Deus. Meus irmãos, observe só um momento. Eles haviam trabalhado toda a noite e nada apanharam. Estavam cansados, exaustos e forçados a desistir. Mas não controlamos as circunstâncias e não dominamos os nossos sentimentos, como fez Pedro. Obedeçamos a palavra do Mestre e lancemos nossas redes em alto mar. Meus irmãos, tem que anunciar. O que eu entendo com isso é que a palavra tem que ser pregada, a palavra tem que ser anunciada, a palavra tem que ser transmitida, a palavra tem que ser dita, a palavra tem que ser proclamada com autoridade e poder. Cabe à igreja moderna fazer esse trabalho, pregar a palavra, levar o evangelho, levar a palavra de Cristo àqueles que não conhecem. Quinto lugar, o milagre da pescaria. O resultado da obediência deles foi uma grande quantidade de peixe. Por causa disso, as redes quase rompiam. A Bíblia diz que eles gritaram pedindo ajuda para outras pessoas. De tanto peixe que eles pescaram, os 2 barcos foram abençoados com a pesca. Irmãos, eles foram abençoados e abençoaram os outros barcos também. É assim que Deus faz. Quantas pessoas que a gente prega na nossa igreja e elas vão para outra, hein? Quantas pessoas que Deus levanta no nosso meio e vai ajudar outros ministérios? Quantos são líderes hoje? A bênção de Deus para quem obedece Jesus, ela é transferida para várias dimensões. A ordem de Deus é pregar o evangelho. A ordem de Cristo é que o evangelho seja pregado a todos. Quando ajudamos os outros, somos abençoados por Deus com prosperidade. Com Jesus, meus irmãos, a fartura, a abundância. Há sempre abundância quando obedecemos ao Senhor. Glória a Deus, pescadores de homens. Jesus disse: vinde após mim. Meus irmãos, esta é uma chamada universal de Cristo para anunciar as suas virtudes. É uma chamada universal. Todos os salvos recebem esta chamada no momento de sua salvação e devem cumpri-la com dedicação. Observe só, todo pescador deve possuir requisitos que lhe possibilitarão êxito no seu trabalho. A saber, número 1, ele tem que se revestir de toda a armadura de Deus. Efésios 6, do 14 ao 18. Número 2, ele tem que manejar bem a palavra da verdade. Está aqui o nosso manual, a palavra de Deus. Número 3, conhecer bem as estratégias de pescar. Tem que conhecer. É por isso que eu já indiquei para você, todo dia que eu estou indicando um livro novo, tá? Tá aqui esse aqui do Valdir Píssego, que nós estamos estudando. Eu indiquei do Reinhard Book, eu já indiquei outros. Tem que conhecer as estratégias. Número 4, aproveitar todas as oportunidades. Se você tem uma oportunidade de pregar, pregue, tá? Número 5, não pescar em águas alheias, tá? Aquário alheio, o cara vai pregar, vai pescar onde a palavra está sendo pregada. E número 6, pescar onde haja muito peixe, tá? Assim como o pescador conhece as estratégias de pescar, o ganhador de almas deve conhecer bem os meios de evangelização. Deixa eu trazer aqui uma receita para você aqui rapidinho, que nós já estamos no final. Olha só, ter iniciativa. O pescador precisa de uma isca para iniciar o diálogo, certo? Como? Uma pergunta. Uma pergunta simples. Você conhece Jesus? Desperta uma necessidade. Você é feliz? Desperta um desejo. Você é cristão? Desperta a sua realidade. Número 2, devemos ter um diálogo com sabedoria, tá? A Bíblia diz que quem ganha a alma sábio é. Sabedoria para falar da palavra de Deus para essas pessoas. Existem algumas atitudes que devem ser colocadas em prática. Primeiro, atitudes positivas. Quais são elas? Número 1, educação e respeito. Você é a pessoa mais educada deste mundo, tá? Não vamos pregar para ninguém para confrontar, e sim para salvar.
Você prega, o Espírito Santo faz a obra, tá? Número 2, temos que ter convicção e objetividade. 3, devemos ter sempre um sorriso no rosto. Não estou dizendo que você tem que formar. Não. Sorriso, a alegria de pregar Cristo é muito grande. Você tem que saber chegar alegre para falar para essas pessoas a alegria que transborda no seu coração. Número 4, dar atenção. Jesus deu a atenção à mulher samaritana. Você vai evangelizar? Desliga o celular, tá? Não fique, falando com a pessoa e não, pois é, aí não, rapaz, aí não dá. Dê toda a atenção para essa pessoa. Linguagem adequada. Fale simples. Você vai evangelizar um juiz de direito, aí o Lael que faz direito, aí use a linguagem dele. Se não, meu irmão, use e faça igual eu, essa linguagem arrastada de maranhense, tá? E em último lugar, devemos ser mansos. Mansidão, a pessoa fala. Eu já fui pregar para pessoas e eles falaram mal, criticaram e tal. Pois é, né? O que eu posso fazer? Nada. Posso orar por ti para tu não ir para o inferno, rapaz. Então quer dizer, usar a linguagem adequada. Ou, melhor, ser manso, tá? Vamos lá. E as atitudes negativas, quais são elas? Vamos lá. Número 1, pressa. Pressa é inimiga da perfeição. Se você tira o dia para pregar, tire o dia para pregar, tá? Certo? Vá lá e pregue. Discutir e ofender. Então não adianta ofender. Você vai pregar para alguém, o cara às vezes tá numa seita, aí você fala de tudo para ofender. Ah, mas ele me ofendeu. Amém. Glória a Deus. Não discuta. Tá bom, meu amigo, tá bom. Eu já fui pregar em casas que as pessoas não eram evangélicas e o cara veio com a Bíblia desse tamanho, falou um monte de coisa e tal. Eu estou cumprindo minha missão. Lá em Lucas 10 fala isso. Se ele não ouvir, bate a poeira do pé, meu irmão, e casca fora, tá? E letra C é denominacionalismo, tá? Quando você for evangelizar, irmão, você é da Assembleia de Deus, da Batista, tá? Não chega, porque eu quero dizer que nossa igreja é a melhor. Não é bem assim. Você tem que falar de Jesus, para que a pessoa conheça Cristo e se decida a seguir a Jesus, tá? Guarda isso para outra oportunidade, tá? E em último lugar, aqui eu termino, como deve ser a mensagem. 4 pontos. Número 1, mostrar principalmente a doença, que é o pecado, entendeu? Texto bíblico que é Romanos 3:23, todos os pecados estão destituídos da glória de Deus, entendeu? Tem aquela passagem que diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então mostre o dom. Olha, irmão, é o seguinte, o problema é nosso. Nesse período de pandemia, a pessoa fala, eu sempre digo, não, o problema é nosso. É nosso. Aí o pessoal, não, fala os políticos, a culpa é dos políticos. Não, mas a culpa é nossa, a gente que votou neles para lá. Então nós temos um problema, nós. Qual é o problema que nós temos? Pecado. Mas nós também temos a receita. Qual é a receita? A Bíblia. E qual é o remédio? Jesus. Aleluia! Jesus é o remédio para curar o pecado. Então apresente, mostre a doença, que é o pecado, e mostre o remédio, que é o Jesus. Outra coisa também que tem que mostrar, você tem que mostrar, além de mostrar que o pecado, a doença é o pecado, as consequências da doença, que é a morte. Tá bom? Mostre também um remédio, como eu já falei, que é a salvação em Cristo Jesus, tá? E mostre, fale, Jesus é o que ele disse ser. Sem Jesus não somos nada, tá? Se Deus que nós cremos tudo que a gente crê ou creu sobre Deus é mentira, nós estamos perdidos. Mas não é verdade. Deus está no controle de todas as coisas. Depois disso, meus irmãos, que a pessoa se decidiu em seguir Jesus, confessando como Salvador, esquecendo a vida velha que viveu, aí você tem que guiar ele até uma igreja, tá? Agora, se for a sua, é melhor. Primeiro, porque você ganhou para Jesus e você vai estar acompanhando essa pessoa no discipulado, tá bom? Então, meus irmãos, essas pessoas devem seguir Jesus, e vai seguir sim, porque o nosso Deus é poderoso. Pescador de homens. Seja um pescador de homens, e Cristo será glorificado em sua vida. Vamos orar. Querido Deus, poderoso Pai,
Nós estamos à tua presença, eu te agradeço por tudo o que tu tem feito, que tu vem abençoar os teus filhos nessa oportunidade. Meu Deus, derrama da tua graça, da tua bênção, da tua direção a favor dos teus filhos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, quero agradecer. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o seu coração. Sou o pastor Valdson Cavalcante, pastor da Assembleia de Deus, Cima de Seta, em São Sebastião, Distrito Federal. Deus abençoe a sua vida nessa aula de evangelismo. Amém.